a cura, Senhor, que eu recebi. Muito obrigado por essa casa. Muito obrigado por esse povo fervoroso. Muito obrigado por esses pastores. E eu sei, Espírito Santo, eu sei, porque sei que o Senhor já está tocando nos corações. E nessa noite, homens e mulheres que entendem o propósito irão se levantar, Pai, para abençoar a vidas, Senhor, que serão salvas. Muito obrigado por esse momento, Jesus. Podem vir ofertar, amados. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por essa porta aberta. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que entenderam, Senhor, o que é ofertar, o que é ser generoso, o que é contribuir. E eu também coloco diante de Ti aqueles irmãos que não tiveram nada nessa noite. E Te clamo, Pai, prospera a vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. E que a graça abundante seja derramada sobre a vida de cada um de nós. Fica de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai das luzes, hoje é o segundo domingo de 2026. E de tantas formas, ó Pai, nós queremos expressar nossa gratidão aqui. Num culto que o louvor, a adoração é exclusivamente Tua. A Tua bondade, a Tua santidade nos envolve e nos faz mergulhar mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela dinâmica do Teu Espírito aqui. Obrigado pela certeza que aqui não vivemos uma gestão humana, vivemos a gestão do Teu Espírito. Usa Teu filho, pastor Cássio, como uma flecha em Tuas mãos, com a velocidade certa, com o alvo certo. Nesse segundo domingo de 2026, derrama uma porção sobrenatural sobre nós, através da vida dele, em o nome de Jesus.
estava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ei, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Senta no teu lugar. Abre tua Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Aleluia. O tema dessa mensagem é o processo da vida, santificação.
A gente vai a partir do verso 9. Aleluia. Antes de iniciar, queria passar algo para vocês. Quando eu estava com a bandeira ali, cheguei no culto, estava por ali, o pastor disse: você vai subir com a bandeira junto com o Jeane. Eu amei. E quando eu estava com a bandeira ali, eu ouvi uma voz suave. Sabe aquela voz de mulher bem suave? E eu fiquei, peraí, deixa eu estar embaralhado. Aí a voz suave dizia: Pernambuco é meu berço. Aí eu fiquei, tá, só que aí estava eu ouvindo a voz e tentando conectar as coisas. Aí disse: Pernambuco é meu berço, mas alguns têm me rejeitado. Aí eu fiquei, meu Deus, o que tem a ver? Pernambuco é meu berço, alguns têm me rejeitado, mas vocês não. Vocês não. Sigam, continue. Dificuldade todos vão passar. Todos nós passaremos por dificuldade. Todos nós passaremos por tribulação. Isso é Cássio falando. Mas no momento que eu ouvi aquilo, aí depois eu fiquei orando em línguas ali. Aí eu fiquei tentando conectar as coisas. Posteriormente, sentei ali, fui para ali, depois sentei do lado do pastor Leandro. Aí eu perguntei: pastor Leandro, quando eu estava ali em cima, aí eu perguntei a ele primeiro: pastor Leandro, aquela sinagoga que foi aberta em Pernambuco pela primeira vez em Recife, na realidade, é uma sinagoga dos judeus, né? Não é uma sinagoga do cristianismo, é uma sinagoga dos judeus. Aí eu: pastor Leandro, mas eu não estou entendendo, deixa eu lhe dizer o porquê. Porque eu escutei isso aí. Porque eu ouvi uma voz tão suave, que voz linda. Eu nunca ouvi uma voz dessa. Aí eu disse a ele, aí eu disse: pastor, antes de eu dizer o que tinha ouvido, aí eu disse: pastor, o que tem a ver Recife, Pernambuco com o evangelho iniciando aqui? Aí ele disse: iniciou-se aqui em Recife, se propagou para o interior e foi para outras cidades. O que? O evangelho de Cristo Jesus. Aí eu disse: pastor Leandro, eu ouvi uma voz feminina falando sobre é o meu berço. E esse berço alguns rejeitaram, mas vocês não. Continue e frutifiquem, prosperem. E agora a gente vai para a palavra. Eu tinha que passar para vocês também. Segundo livro, carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 diz: empenhem-se por vir até aqui mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você.
porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta, dizendo para Timóteo. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também da obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória a todos sempre. Amém. Dê saudações a Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto o Trófimo deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Amém? Fecha os teus olhos. Santo Deus, te amamos, te glorificamos. Tudo é para ti aqui, Senhor. Que eu suma daqui, Pai, e tua presença que fale através da minha boca, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o tema dessa mensagem é o processo da vida. 2 pontos, santificação. Essa passagem é a última passagem que a gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu. Está na Bíblia. E nessa passagem, o apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez. Foi armado, entrou em chamas, cidades de Roma, e colocaram tudo na conta de Paulo. Mas não foi Paulo que fez. Mas o alto comando de Roma colocou a culpa em Paulo. Porque as chamas que Paulo passava eram chamas do Espírito Santo de Deus. Não eram chamas de matar pessoas. E se passou o tempo, e Paulo preso, e a gente ouve situações como essa, que mesmo abandonado, mesmo não sentindo sozinho, porque Deus estava com ele, mas sem ninguém para estar ao lado dele, naquele exato momento, mesmo triste, mas não angustiado, não abatido, Paulo, ele simplesmente prega o evangelho de amor para pessoas imperfeitas, mas que são escolhidas por Deus para pregar e propagar o evangelho para toda a humanidade. Paulo era perfeito? Tenho certeza que não. Nós também não somos. Mas nós buscamos essa santificação. E essa santificação tem a ver com processo, tem a ver com mudança de mente, tem a ver com caráter renovado, tem a ver com o caráter genuíno do Senhor, tem a ver com a liberdade do Senhor em nós, para, apesar de nós, fazer aquilo que Ele quer para a sociedade, para fazer aquilo que Ele quer para a vida do nosso irmão. E eu entrando em um parênteses, como foi falado e como todos viram, nossa igreja foi um pouco saqueada do outro lado ali. E ninguém é perfeito, irmão, irmã. Eu senti muita raiva ontem. Vou liberar um pecado que eu cometi ontem para vocês e peço perdão. Eu senti muita raiva ontem. Minha vontade ontem é que se eu visse esse camarada, eu ia partir para cima dele. Me perdoe. Ninguém é perfeito. Mas graças a Deus, Deus não permitiu eu achá-lo.
Eu fui até a comunidade dos Canos. Patrick está de prova. Eu disse a Patrick, eu estou com muita raiva. Ninguém é perfeito. E eu peço perdão a todos diante da igreja. Mas por que eu estou falando isso? Porque santificação é um processo. E nós vamos estar nesse processo até o Senhor nos buscar. Porém, viver a santificação não é viver de faz de contas. Viver a santificação é eu entender que eu sou falho, mas eu vou buscar a santidade. E Paulo, falando sobre essa carta a Timóteo, voltando para cá, veio crise na vida de Paulo, veio escassez de alimentos, talvez ele passava dias sem comer, eu não sei, não vou estar inventando aqui, mas com certeza ele passava dias sem comer, dias sem beber nada, preso num fundo de uma masmorra. E o primeiro ponto que eu pego dessa mensagem é: quando a crise bater na sua porta, tenha coragem de pedir ajuda. Um processo de santificação, infelizmente, vem a crise. E quando a crise bater na sua porta, tenha coragem de pedir ajuda. Não fique só. Onde é que está isso? No versículo 9, logo o primeiro versículo que nós lemos, diz: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, que transformou uma sociedade num momento de crise, ele pede ajuda. Ele vem para Timóteo e diz, e escreve: vem depressa. Meu irmão e minha irmã, no processo de santidade, você não estará sozinho. Você nunca estará sozinha. Por mais que pessoas possam lhe abandonar, por mais que o caos possa cometer, você não está sozinho. Você não está sozinha. Talvez você veio aqui essa noite apenas para Deus falar essa frase para você: você não está sozinho. Oh, aleluia. Segundo ponto, versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Sabe o que quer dizer aqui? Em algum momento, num processo de santificação, quando as pessoas te decepcionarem, ei, cuida, te liga, o Senhor jamais te decepcionará. Quando as pessoas te decepcionarem, você não fará nenhum registro de mágoas, de máculas, de coisas que fazem você paralisar. Pessoas abandonaram Paulo, sabe o que ele fez? Continuou. Pessoas vão te abandonar porque infelizmente pessoas são falhas. Sabe o que você vai fazer? Continuar, porque o Senhor jamais te abandonará. Mas ele simplesmente foi querer seguir o rumo dele, querer fazer as coisas do jeito dele. Glória a Deus, foi permissão de Deus para que Paulo vivesse isso aqui e nos apresentasse esse remédio que cura toda ferida, que é a palavra de Deus. Mas ei, preste atenção também,
Tem gente que não está te abandonando. Tem gente que não está deixando você de lado. É você que está querendo ficar sozinho. Abaixoreira, abaixo. O problema não é o que as pessoas vão fazer com você. Não é, o problema não é esse. O problema é como você vai reagir a isso, ao processo. Você pensa que viver a santificação é simplesmente, eita, hoje eu vou com uma roupa que ninguém veja minha barriguinha de fora. Hoje eu vou com algo que ninguém possa denegrir a minha imagem. Hoje eu vou fazer algo que ninguém possa me cancelar. Ei, o processo de santificação vai vir dor, vai vir luta, vai vir desespero. Ei, mas o Senhor, o nosso Deus, está conosco. E você vai olhar assim, vai ver o desespero, vai vir a dor, vai vir a angústia. E você vai olhar assim. O Senhor está comigo. O Senhor está contigo, meu irmão e minha irmã. Independente do caos, o Senhor estará com você. O problema é que as pessoas podem até te machucar, podem até maltratar, podem até te tentar matar você, mas elas não podem determinar como você vai agir. Elas não podem determinar o seu sentimento. As pessoas não conseguem determinar o que você está sentindo. Quem determina isso é você. E se você é filho e filha de papai, independente da circunstância, tem um manual que fala que ele é pai. Talvez você nunca teve um pai presente. Talvez o seu processo foi com paternidade. Você nunca teve um pai presente, foi sempre ausente seu pai, né? Ei, tem um Deus que é pai, que Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: meu filho e minha filha, abraça-me, cuido de ti. Qual foi o processo que mais causou pânico na sua vida? Ah, pastor, é o que eu estou passando hoje. Passei por 2 situações muito pesadas, quase morri. Ei, o Deus Pai de toda a eternidade está com você sentadinho aí agora. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para o Senhor. Se Ele quisesse ter te levado, Ele já tinha te levado, mas Ele permitiu você estar respirando essa noite. Sabe para quê? Para que você cumpra um propósito que Ele designou. Agora, o que é que você está fazendo com esse propósito? Com esse tempo que Ele lhe deu? Vamos ficar só olhando? Ou vamos fazer alguma coisa? Atenção, quem está aí no outro lado do culto, vou fazer uma vergonha santa agora. Se você não está cultuando, vem cultuar. Porque esse ano é um ano da santificação, não é ano de brincar. Amo cada um de vocês, mas vamos cultuar. As pessoas podem te machucar, maltratar, ferir, até tentar matar, mas elas não vão determinar como você vai agir ou mudar o sentimento que você terá sobre algo ou alguém. Sabe o que é interessante? É que se fosse alguém que está ali fora pregando aqui, tenho certeza que não estaria conversando. Hoje o pau vai cantar. Me desculpe, mas a mensagem que Deus me colocou, me encarregou, é muito pesada. E não adianta a gente viver um cristianismo de eu prego, eu falo, eu não prego, eu saio.
no tremor, no temor e na fraqueza que eu estou aqui, Maiara. Terceiro ponto. Você nunca é tão grande como quanto você é humilde. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Humildade não é vestir qualquer roupa. Humildade não é não ter dinheiro. Humildade. Vamos aqui para o texto, para eu dar certeza do que é humildade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Sabe o que é humildade, gente? Marcos, sabe quem é o Marcos? É o que escreveu o livro de São Marcos. Sabe o que aconteceu com Marcos? Marcos, em determinado tempo, junto com Paulo e com Barnabé, Marcos lavrou fora. Marcos pulou fora. Marcos simplesmente desentendeu com eles e disse: meu caminho eu não continuo com eles. Marcos abandonou Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária em Perge, Panfilha, retornando para Jerusalém, que causou um forte desentendimento com Paulo e a separação entre Paulo e Barnabé. Está escrito em Atos capítulo 13, versículo 13. Vê como o 13 é do diabo. Desculpa, em Atos capítulo 15, versículo 38 e 39, mais tarde, quando Barnabé quis levá-lo na segunda viagem, Paulo se recusou, citando o abandono anterior. Ei, foi só Marcos, foi? Foi só Marcos? Paulo, apóstolo Paulo, disse: você comigo não vai. É eu chegar para Emerson comigo? Emerson, da outra vez ele não foi? Tá fora, ele não vai comigo não. Claro que vai isso aqui. Sabe o que é que a gente aprende com essa humildade aqui? É que lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, Paulo pega e manda mensagem para Timóteo: procura Marcos, ele é importante para mim. Procura Marcos lá, é o mesmo Marcos, viu? Ele é importante para mim. Não vamos desistir dele não, ele faz parte desse propósito. É pesado ou não é? É caldo grosso ou não é? Quando eu comecei a vestir a skin hoje, e eu estou com a skin assembleano hoje, né, Bigodão? Eu estou com a skin assembleano hoje. Quando eu comecei a vestir essa skin, Lucas, a dor de cabeça começou a bater em mim. Uma dor de cabeça enorme. Ainda estou aqui. Tomei já um Dorflex. E a dor de cabeça, eu ali adorando ao Senhor, peguei minha água que me deram, muito obrigado, e molhava o rosto assim, ó. E eu, meu Deus, que dor de cabeça é essa? Que dor de cabeça é essa? Eu não tenho costume de ter essas coisas. Aí eu estou entendendo. É querendo me paralisar. Não vai. Você nunca perde sua autoridade espiritual quando você reconhece seus erros e pedindo perdão. O apóstolo Paulo, ele simplesmente reconheceu um erro de lá de trás, que ele disse: não, tu estás fora. E ele reconheceu o erro e disse: manda chamar, por favor, chama ele, ele é muito importante para estar conosco. Porém, você não pode caminhar bem deixando pessoas feridas no meio do caminho. Cuidado com a sua língua, cuidado com o seu olhar.
Ferir pessoas é o que está causando o esfriamento espiritual nas igrejas. Fazer como eu bem entendo, fazer como eu quero. Cuidado! Você que é líder de ministério aqui, cuidado! Para não ferir pessoas. Pessoas são falhas? Sim, são falhas. Tem gente que tem carrapicho, no bom sentido, para nos dizer, é sujo. Quem chamou o povo de sujo foi em outro lugar. Talvez a pessoa vai ter um carrapicho, talvez a pessoa vai ser difícil de lidar. Ei, Jesus não desistiu de ninguém e você está desistindo por quê? Aleluia! Glória a Deus! Paulo, ele não desistiu de Marcos. Ele teve a oportunidade de se redimir, de entender que ele errou, que ele é falho, e ele foi pedir perdão. Ele chama Marcos. Ele é importante para nós. Onde no dia você colocou abismos, é hora de construir pontes de reconciliação. Se um dia, talvez não foi até hoje, talvez seja lhe preparando para amanhã. Se você construir ou construiu abismos, o que é um abismo? Uma vala, um buraco, um lugar que não dá para passar mais. Interrompeu algo. É hora de construir pontes. É hora de construir pontes. Não existe gente descartável no reino de Deus. Quarto ponto. O processo de santificação, por pior seja o que você esteja vivendo, nunca perca o amor pela palavra de Deus. A gente ouviu ontem, Patrick, eu apontei para lá, mas Patrick está escondido ali, ó. A gente vivendo ontem, foi, Patrick? O seu Manuel está aí, não é meu pai não, o Manuel que eu convidei hoje, está aí. Veio não, foi meu lindo, ele vai vir. Manuel, Patrick, que a gente botou dentro do carro. Ele deu um testemunho dele muito forte dentro do carro. E aquilo ali me despertou algo. Desculpe ter falado o nome dele, mas essa igreja vai receber ele, vai amar ele. Ele disse para mim que ele era baterista. Para nós. Foi, Patrick? Foi, Bruno? E a gente vai receber ele. E a gente vai tratar ele. A gente vai cuidar dele. Ele vai voltar a ser baterista. Ele vai voltar ao propósito que Deus colocou na vida dele. No momento ele está nas drogas. E eu encontrei Emanuel hoje, Patrick. Não é porque eu sou bom, eu não sou bom. Mas fui lá, eu disse a ele que ia levar umas roupas para ele, peguei umas roupas, dei a ele, levei uns biscoitos, dei a ele. Tem uma Bíblia, a Bíblia que o pastor Leandro me deu. Aí Deus disse, você vai dar ela. Eu disse, amém. Do nada assim, ó. Jean disse, tu vai para onde? Vou ali. Ah, tem que comprar não sei o que, tem que comprar um almoço, tal. Eu disse, fique tranquila, meu amor, o almoço vai ter. Fui ali. Cheguei lá, ele estava lá. Eu disse, é de Deus. Porque se ele não tivesse, eu disse, é do coisa da minha cabeça. No domingo, podia estar até em outro lugar, fazendo o que não devia. Cheguei lá e disse, Deus me mandou aqui. Primeiro toma isso aqui. Tem veste para você. Peguei um meião que eu jogava bola, né? Peguei um meião que eu tinha e disse, esse meião, eu disse, antes de eu pegar as coisas, eu disse, Deus, o que é que eu levo para ele? Aí peguei duas bermudas, peguei duas camisas, uns biscoitos. Aí tinha um meião lá.
Aí eu disse, o cara vai jogar bola, O cara vai jogar bola. Aí eu peguei um meião, aí Deus deu uma tapa assim, que joga bola, meu irmão? Ele está dormindo na rua. É para esquentar. Você dormiu numa cama gostosa hoje, não foi? Estava confortável? Estava bacana, não estava? Deus deu uma tapa em mim tão grande de ontem para hoje, meu irmão. Deus me deu um murro ontem para hoje, santo, um murro de amor. Que a vontade que eu estava de pegar o cara ontem, Deus me pegou ontem para hoje, que eu olhei assim. Por isso que eu estou assim hoje, me desculpa. Você dormiu numa cama boa hoje, né? O cara dormiu na rua. O cara vem dormindo na rua. Talvez esse cara que roubou a gente, ontem eu disse, amaldiçoado. Aí Deus vai dar uma tapa na minha cara. Ele precisa de ajuda. A gente chegou no negócio de plástico, de vender essas coisas de cobre e tudo mais. Tinha uma senhorinha lá, tinha outros catadores, tinha outras pessoas lá. Aí eu disse, gente, as igrejas de Paulista vai-se embora para Recife, para ajudar o povo em Recife. A gente preferiu fazer perto da nossa casa. Podíamos muito bem fazer em Recife também. Podia ou não podia, igreja? A gente resolve fazer os 5 pães, 2 peixinhos, o graça aqui em Paulista. Aí eu cheguei e disse, a gente faz tudo aqui que nós podemos fazer. E eu sei que a gente não faz tudo, a gente pode fazer mais. E vem um abençoado aí, entra na nossa casa e sai roubando, saqueando nossa casa. Eles ficaram revoltados. Eles ficaram revoltados. Isso não existe. O cara que rouba uma igreja já não devia nem viver mais e tal, o pessoal. Em outro canto que a gente foi, aí o rapaz disse, não, que tem que pegar ele. Eu disse, não. Não, só diga a ele que quando ele quiser ir para a igreja, se ele precisar de alguma coisa, nós temos para dar. Se ele quiser ir para a igreja, a porta está aberta. Foi ou não foi, Bruno? Tem testemunha, foi ou não foi, Patrick? Se ele quiser alguma coisa, não precisa ir lá para roubar, não. Ele vai para cultuar. Agora não machuca ele, não faz nada com ele. A gente quer cuidar. Mas para chegar até esse ponto, Cássio errou. Cássio errou. Por pior que seja o que você esteja vivendo, nunca perca o amor pela palavra de Deus. Versículo 13, quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, entendedor da palavra de Deus, escreveu inúmeros textos, fez tudo o que podia fazer, preso, estava orando, preso, estava jejuando, preso, estava buscando, preso, estava intercedendo, preso, estava escrevendo. Mesmo assim ele disse, quando você vir, Timóteo, traga os pergaminhos, principalmente. Traga a capa que eu deixei lá em Troade, por favor. Ame a palavra de Deus, por pior que seja a circunstância que você estiver vivendo. O processo de santificação é amar a palavra de Deus, independente de qualquer circunstância que nós estivermos vivendo. Talvez a circunstância hoje esteja muito boa, de vento em popa. Talvez seja muito legal, bacana, glória a Deus, amém. Ei, mas meu irmão e minha irmã, se chegar, talvez chegue, não vou profetizar que vai chegar, mas se chegar o momento da escassez, ame mais do que você está amando hoje.
E se você estiver no momento da escassez, vai chegar o momento da bonança. Mas quando chegar o momento da bonança, ame muito mais a palavra de Deus, a vontade de Deus, do que você está amando hoje. Porque é mais difícil, sabia? Quando está na escassez é mais fácil. Porque a gente começa a pedir a Deus, aí Deus vai lá e providencia. É verdade ou não é? Aí quando chega na hora da abundância, estou cansado. Hoje eu tomei banho de muita piscina. Não vai dar para mim hoje. Estou muito cansado. Nem estou escalado hoje. E olha que eu tomei um banhozinho de piscina hoje. Meu amor nunca vai para a piscina e ela foi hoje para a piscina. Estou muito cansado. Já tem muita gente lá hoje. Paulo, apóstolo, Jesus, rei dos reis. Sabe quando é que ele descansou? Jesus, ele não descansou, porque ele está vivo. Mas Paulo, carne como eu e tu, comedor de feijão como eu e tu, sabe quando ele descansou? Quando ele foi para a glória do Pai. Estou dizendo que não é você, esse descanso que eu estou falando, não é você tirar tempo para a sua família. Não é a questão de você simplesmente, eu preciso dar uma relaxada. Não, estou falando desse descanso não, que esse aí tem que ter sim. Eu estou dizendo para ministerialmente falando e espiritualmente falando. Não vou ler a Bíblia hoje, estou muito cansado. Não vou buscar o Senhor hoje, não estou com vontade, estou muito cansado. Não vou ensaiar hoje, estou muito cansado. Não vou ministrar hoje, passa a bola para o pastor Leandro, ele é muito mais inteligente e eu estou muito cansado. Não vou fazer aquilo que eu me chamei para fazer. Por quê? Porque eu estou muito cansado, tenho que passar a bola para outra pessoa. Paulo só parou quando morreu. Você morreu, foi? Né? Morreu não. Muitos crentes, eu vou dizer crente, nunca estudam a palavra. Já Paulo, quando estava prestes a morrer, o pedido que ele faz é: Timóteo, traz aqueles pergaminhos que está contigo. Vai lá em Troade, passa lá em Troade, pega o Uber, traz minha capa também, porque eu vou morrer lendo a palavra de Deus. E nós? Você já começou a ler a Bíblia esse ano? Já começou? Pastor, é tão chato. Pensa que é só chato para tu não. É chato para todo mundo. Tem hora que você começa a ler uns nomes difíceis e você olha assim: meu irmão, podia ter lá não, Jeane, Davi. Davi tem, eita. Não podia ter, não, aí tem lá, Abinadab. Começa a ler a palavra de Deus, começa a querer ter gozo, ter vontade, ter prazer de ler essa palavra de Deus. Porque o cara estava preso lá, prestes a morrer, sentenciado. E a gente está aqui, um louvor massa, uma adoração top. Quando chega em casa, Bíblia fechada. Sabe aquela voz que eu escutei? Dos que abandonaram. Não é abandonar algo hype, massa, descende, está vindo aí. Glória a Deus, é bênção. Mas é abandonar essa palavra aqui, do dia a dia. É abandonar esse chamado de convidar pessoas e dizer: ei, Jesus te conhece pelo nome. Antes de você nascer, Jesus já colocou um propósito na tua vida. Você sabia? Não, sabia não. Ei, é muito top. Abraça essa pessoa. Mas sabe o que é mais legal? O mais legal é o que o povo vê. O hype está onde o povo vê. O hype não está onde está escondido, né? Ei,
mas espiritualmente falando, a tua salvação está lá no escondido. Aí o pastor pega, posta, leu Timóteo primeiro, segundo Timóteo, aí vai ler o Filemão, aí leu outro, aí sabe o que a gente pensa? Quer aparecer, ó. Né? Você sabia que seu Instagram, sua rede social serve para incentivar outras pessoas? O invejoso vai estar lá para querer achar que você está aparecendo, mas não, mostre, incentive, use as ferramentas para propagar o Evangelho, para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ei Bruno, a gente vai naquela favela que tu entrou, evangelizar. A gente vai, é aqui em Paratibe, quem vai? A gente vai lá, Bruno. É perigoso ou não é? A gente vai lá. Eu me comprometo a ir lá, Bruno. Porque o hype é ir lá para o Marco Zero. É Equibalo, amém, nada contra. Pelo amor de Deus, o propósito está se cumprindo lá também. Mas é hype, tirar foto com a multidão. Hype é chegar do nada num viciado em drogas e dizer: tem um Jesus, tá esse aqui, ó, tome para você. Jesus, ele transforma a tua vida. Jesus, ele restaura. Sabe o que ele disse no carro pra gente? Ele disse: se você tem família, eles têm, sabe onde? Em Recife. Por que você não vai lá? Porque eu matei uma pessoa lá. Aí eu disse: tá certo, mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Por que você não volta pra casa da sua mãe? Aí ele disse: porque eu não perdoo. Que eu tenho mágoa e rancor. Foi ou não foi, Patrick? Que eu tenho mágoa e rancor. Sabe qual é o problema de muito cristão? É que está com mágoa e rancor por coisas passadas. Ei, passou. Levanta, sacode a poeira e vai pregar o Evangelho. Sacode a poeira. Isso aí não é um ditado popular, não. É porque Jesus bateu os pés aonde não queriam receber a palavra dele. Ele saiu da cidade e disse: nem a poeira daqui é digna da minha palavra. Ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, honre a palavra de Deus. Honre a palavra de Deus. É sim, é sim. É não, é não. Não tem jeitinho. Tá tempo de eleição chegando aí. Vou falar de político não. Mas ei, cristão, não vende voto. Ah, mas o político tal vai me promover. Eu ouvi isso. Porque o político tal vai aumentar o salário da classe social tal. Sabe o que é isso? Aí eu vou votar nele. Você está vendendo o seu voto. Vendendo. Honre a palavra de Deus. Quinto ponto. Estou terminando daqui a pouco. Tem 8. Não tem 7, não tente se vingar daqueles que fizeram mal a você. Perdoe, vigie e ore. 2 Timóteo, carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Vou dar 2 exemplos de situações que a pessoa fica com raiva de você. Quando alguém fica com raiva de você e você nem sabe. Sabe o que aconteceu uma vez? Uma pessoa ficou triste comigo, porque eu passei e não falei com essa pessoa. Eu passei agoniado para iniciar um culto, sei lá que danado foi.
E Cássio, ele quando está com foco em algo, ele fica meio, como se fosse a vista embaçada. Tá entendendo aqueles cavalos que botam um negócio aqui? Pronto. Aí ele só olha para frente, ele só olha para a situação. Pronto, às vezes é Cássio. Aí tem gente que fica com raiva, porque, eita, aí já pega aí. Aí o diabo faz o quê? Opa, aí o pastor passou e não falou. Eita, pastor amostrado, metido. Eita, aqui na igreja não, em nome de Jesus, não tem isso. Quando você despercebido fez algo que não queria fazer e não deu a devida atenção àquela pessoa. E existe um outro exemplo, que é o exemplo do apóstolo Paulo ao Alexandre. O Alexandre, sabe o que ele fez? Ele armou, ele planejou, ele conspirou, ele fez de tudo para prejudicar. Humanamente falando, ele conseguiu. Paulo foi preso. Mas espiritualmente falando, era a decisão do propósito de Deus na vida de Paulo. Então ele foi usado por Deus para humanamente prejudicar, mas na realidade era cumprir o propósito na vida de Paulo. Entendeu? Mas o segundo exemplo, como eu estou falando, tem gente que vai querer conspirar, prejudicar, planejar, armar para que você seja destruído, para que não aconteça aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas fica tranquilo e não vá se vingar, porque a vontade humana, como eu declarei eu pedi o perdão aqui, foi, roubou o negócio. Aí Deus vem nessa palavra e pof, te encaixa. Fez mal a você? Perdoe, vigie e ore. Perdoe, vigie e ore. Ah, mas essa pessoa agora vai estar do seu ladinho, agarradinho, andando dentro da sua casa, isso, aquilo, outro. Vai depender de você, vai depender da mudança dessa pessoa, vai depender da mudança de caráter dessa pessoa. Mas perdoar, vigiar e orar é uma obrigação sua. Amém? Sabe o que Paulo está nos ensinando? Que não é papel nosso desejar, querer dar o troco, pagar o mal com o mal. Não é plano de Deus para a nossa vida isso. A Bíblia não nos autoriza a pagar o mal com o mal e nos vingar. Nosso papel é perdoar e entregar a causa a Deus. E Deus é quem justifica, é Deus que faz justiça, é Deus quem transforma. Eu não consigo transformar ninguém. Eu tenho 2 filhos, eu ensino um caminho, mas se um momento ele não quiser, primeiro ele vai levar boas lapadas. Aí se ele não quiser de novo, vai levar uns puxão de orelha. Mas se não tiver jeito, eu vou dizer: olha, você conhece a palavra, você conhece o Jesus que seu pai serve, ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você está entendendo que existe um Deus Todo-Poderoso que te ama e que trata você, cuida de você, e você não está nem aí para ele, tem uma justiça aqui de Deus que vai pesar sobre a vida dele. Trate de perdoar. Sem perdão não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem igreja saudável, não tem projeto saudável. Sem perdão não tem nada saudável. Se você não perdoou algo, meu irmão e minha irmã, perdoe hoje. No processo de santificação, sem perdão não acontece nada. Glória a Deus. Porque enquanto você não perdoar, você será um escravo da mágoa, do ressentimento e principalmente do diabo. Sua vida não florescerá se você não perdoar.
ainda que todos te abandonem, Deus não te abandonará. Versículo 16, 17, capítulo 4. Na minha primeira defesa, sabe quantos foi a favor de Paulo? Eita, tá ali, ninguém, né? O cara pregou nos 4 cantos de Roma. E sabe quantos foi na defesa de Paulo? Ninguém. Que isso não lhe seja posto na conta. Paulo ainda disse para Timóteo: mas fica tranquilo que não está na tua conta não. Você também não veio, mas fica tranquilo que eu te amo do mesmo jeito. Não mudou nada. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ainda que pai rejeite o filho, ainda que mãe rejeite um filho, ainda que seus avós te rejeitaram, ainda que os teus filhos rejeitaram você como pai ou como mãe, Deus, Ele não rejeita você. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus sempre esteve ao teu lado nas circunstâncias mais pesadas que você enfrentou. Deus sempre esteve e Ele sempre estará. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, independente do que fizerem humanamente falando, te abandonou, saiu, caiu fora, pulou fora do barco, fica tranquilo, que o barco, se for de Deus, vai de vento em popa. O que você tiver de fazer, 6º ponto, no processo de santificação, o que você tiver de fazer, faça hoje. O que você tiver de apresentar, apresente hoje. O que você tiver de amar, ame hoje. O que você tiver de cuidar, cuide hoje. O que você tiver de servir, sirva hoje. Versículo 21 do mesmo texto: faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Apressa-te antes do inverno. Naquele tempo, era andado muito de barco. E eles iam de barco para lá e para cá, para uma cidade, para outra. Como eu estava vendo o pessoal lá na Ilha do Marajó, o paraguaio que pregou aqui, está lá, parece que terminou hoje, voltaram hoje parece. E estava lá, algo bênção, poder de Deus. E para onde eles iam era nos barquinhos, era nos negócios, uns barcos pequenos lá. E meu desejo era estar lá com eles. Quando eu vendo lá, eu disse: meu Deus, queria tanto estar ajudando esse povo. Mas Deus mandou e disse que esse ano era para estar aqui. E nessa situação de lá do apóstolo Paulo com Timóteo, o apóstolo Paulo diz: faça o possível de vir antes do inverno. Provavelmente no inverno ficava impossibilitado dos barcos navegarem, de ir de lá e para cá, de um barco virar e o povo morrer, e assim vai. E provavelmente, sabe o que ia acontecer? Ele esperar após o inverno, Paulo já teria morrido. Paulo já teria morto. Então, o que tem a ver com a nossa vida hoje? O interessante é que no cemitério, quando alguém morre, o que tem de coroa de flores é boia. No cemitério, muitas flores são dadas, não é?
Todo culto fúnebre que a gente vai, a igreja dá uma coroa de flores. Está errado isso? Claro que não. Claro que não. Mas, mais importante de dar uma coroa de flores para um morto, é dar flores para quem está vivo. Acho que você não entendeu. Mais importante de cuidar de um morto é cuidar dos vivos. Mais importante de dar valor quando já morreu é dar valor quando está vivo. Minha esposa ainda de luto, uma vez ou outra, quando pensa na minha sogra, minha mãe está aqui, amo minha mãe, mas minha sogra, eu amarro a minha sogra também. Uma mulher maravilhosa, espetacular. Mas minha mãe também é uma mulher maravilhosa, está ali, ó, ela vem todo culto. Falou coisas para mim essa semana que eu comentei com o Arthur, que eu olhei assim, eu disse, foi mais tabocada de Deus para mim assim, ó. Aí eu senti, eita, parece que Deus está me esticando assim, ó. Deus parece estar esticando assim, ó. Mas não é esticando com problemas, é esticando assim dizendo, vou te lançar, vou te lançar. Mas falando do enterro, falando de morto e de vivo, é que graças a Deus eu pude dar o melhor que eu pude. Fui eu para a filha dela, estou brincando. Mas eu pude dar o melhor amor a ela, eu pude dar o melhor carinho a ela. Minha avó também, quando faleceu, mãe da minha mãe, morreu dentro do meu carro. Eu indo com minha mãe, pegando ela no colo. Tem nada a ver isso com o que está ali escrito. Mas não sei porque eu estou falando, talvez é cura para alguém. E minha avó, eu desci do primeiro andar de um duplex, e não lembro quem foi que estava. Ela era muito pesada mesmo. E eu lembro como hoje, o filme, ela se batendo e tal, já estava morrendo. E a gente botou ela em 2 cadeiras de plástico e desceu ela eu tinha, quantos anos eu tinha? Eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu acho que eu tinha uns 18 anos no máximo. Não foi muito longe, estou com pouco mais. Mas eu lembro como hoje, descendo aquela escada e indo levar ela aqui na unidade mista, que era o pronto-socorro mais próximo que tinha. A gente colocou no meu carro, eu senti uma dor tão grande naquele dia, tão grande no meu corpo, porque eu não tinha como eu carregar. Era muito pesado, mas a gente carregou. E o melhor que a gente pôde fazer, a gente fez. O melhor que você pode fazer, mãe, você fez. Mas sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida? É amar quem está vivo. Jesus, ele não morreu, Jesus está vivo. E ei, Jesus manda você amar essa pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado. Jesus quer amar esse imperfeito aí. Olha para mim, Jesus quer que você ame esse imperfeito aqui. Mas ame quando está vivo. Abrace hoje, perdoe hoje. Vá hoje. Não deixe para depois o que Deus já disse para você fazer hoje. Se você saiu do caminho do Senhor, volte hoje. Se você não disse eu te amo, Jesus, diga hoje. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue hoje. Se você saiu do ministério, volte hoje. Se você não quer servir mais por algo, volte hoje. Não espere amanhã. Depois, perdoe hoje. Lance fora esse mal hoje.
amanhã pode ser tarde demais. Eu já fiz muitos cultos fúnebres. Entrando em parênteses, não gosto. Mas o ministério faz com que eu faça. Eu ainda não fiz um nessa igreja, eu acho. Não lembro. Já fiz, hein? Minha memória é terrível. Mas nos cultos fúnebres, por que eu não gosto? Particularmente falando, porque é muito triste. É muito triste. Culto fúnebre não sei porquê, mãe. Tá vendo minha avó. No culto fúnebre da minha avó, tinha louvor alegre. Tinha palmas, júbilo, cânticos. Meu avô, ele é muito alegre. Ele é cristão. Eu digo que ele é o pai, entendam, pelo amor de Deus, o pai do evangelho na nossa família. Que ele que mostrou o evangelho na nossa família. E ele é muito alegre, ele é muito vívido. Hoje ele tem 81, se eu não me engano, anos. Mas ele é muito vívido, muito alegre mesmo. Ele lhe abraça, orando em línguas. Eu disse, eita, mistério. Só que aí quando foi no culto fúnebre da minha avó, eu vi louvores alegres, eu vi as pessoas alegres. Mas eu vi umas pessoas mais distantes, muito tristes. Da mesma maneira de outros cultos fúnebres, pessoas muito tristes. E sabe qual é a pior de todas? Pessoas que já estão tristes. Porque ninguém vai estar alegre também no culto fúnebre. A questão da alegria é da gente entender aonde ela estava indo. Mas o luto tinha, sim, com certeza. Mas sabe qual é a questão? A pior questão do culto fúnebre é aquela pessoa que não deu tempo de perdoar. Quando existe uma pessoa que não deu tempo de perdoar e chega ali e vê aquela pessoa ali estirada, que o espírito nem está ali mais, sabe o que acontece? O remorso chega. E quando o remorso chega, só Jesus para tirar. Só Jesus para tirar. Então, meu irmão e minha irmã, ame hoje. No processo de santificação, esse é o ano da santificação. E no processo da santificação, ame hoje, perdoe hoje, seja libertado pela santificação hoje. Não deixe o rancor e a mágoa te prejudicar, te paralisar, ferir você. Sabe o que Deus te trouxe para fazer aqui hoje? Pegar a creca, a ferida, tá com pus. Sabe o que é o pus? É a inflamação. Aí ele pega a inflamação hoje, mete o dedo na inflamação hoje, espreme para doer bem muito, mas essa dor é uma dor para te curar, é uma dor para te transformar, é uma dor para te trazer algo novo, é uma dor para pegar o chamado dele a partir de hoje e dizer a você: você está liberado para santificar, liberado para ser separado, para viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Se tem algo para elogiar, meu irmão, elogia hoje. Elogie em vida, abrace em vida. Sabe por que o morto recebe mais flores que os vivos? Por conta do remorso. O remorso, a voz do remorso, infelizmente, na hora do defunto, é maior do que a voz da gratidão. Porque quem está grato está ali, ó. Obrigado, meu Deus, eu amei, eu estou aqui. Mas o remorso está ali, ó, lhe ferindo. Sétimo e último ponto. No processo da santificação, é a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor
no processo da santificação, que você vai viver esse processo, você já está vivendo esse processo, é a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E no versículo 18, na parte final, coloca por favor: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo o sempre. Amém. A melhor maneira de terminar toda a vida é dando glória a Ele. A melhor maneira de terminar um culto é dando glória a Ele. A melhor maneira de terminar um ano ou iniciar um ano é dando glória a Ele. A melhor maneira de terminar um trabalho é dando glória a Ele. A melhor maneira de terminar uma faculdade é dando glória a Ele. O apóstolo Paulo, ele fala no final: eu não vou morrer, eu vou partir. Partir é o eufemismo da morte. Partir no grego, olha como eu estou muito inteligente hoje. Eu vim com essa roupa de assembleano. Assembleano é inteligente. Partir no grego é aliviar o fardo. Partir no grego é descansar. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva bem-aventurado, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse versículo oferece consolo aos fiéis perseguidos, prometendo que aqueles que morrem em Cristo, informando que aqueles que morrem em Cristo tem uma glória celestial, informando que aqueles que morrem em Cristo descansam. Puxei muito para essa questão de morte hoje. Ei, fica tranquilo. Se você perdeu um ente querido aí, parece que há pouco tempo, fica tranquilo, ele está descansando. Não sei para quem foi não, mas ele está descansando. Partir no grego fala também sobre viajar. É eu pegar meu bote amarradinho, desamarrar, entro nele e parto para o meu propósito, e parto para o chamado de Deus para a minha vida. Talvez, não sei, não conheço sua vida, mas eu conheço a mim e dos meus filhos, e de algumas poucas pessoas. Um pouquinho mais baixo, mas talvez, pode tocar, mas só um pouquinho mais baixo. Talvez, contando de situações minhas, da minha família, passamos por tribulação, passamos por perseguição, passamos por acusação, passamos por um momento de falta, passamos por momentos de dor, passamos por momentos de luto, passamos por momentos de fraqueza, passamos por vários e vários momentos. Não me comparo ao apóstolo A.P. Paulo, de maneira nenhuma, e nem quero viver o que ele viveu.
Porque Deus sabe cada um o fardo que consegue carregar. E só termina de carregar, como o apóstolo Paulo falou, quando viaja. Viaja para cima. Mas ei, por que eu estou dizendo isso? Talvez você passou ou vai passar. Minha mão está aqui. A mão do seu vizinho está aqui. A mão de cada um aqui, ó, está estendida. Para que você não faça sozinho. Para que você não passe sozinho. Todos esses momentos, teve um momento que eu pensei que estava só. Só pensei, mas estava enganado. Primeiro, o Senhor estava comigo. Segundo, essa igreja estava comigo. Deus pega você essa noite. Fica de pé. Coloca nos braços. Coloca no colo. Deus pega você essa noite. Pede permissão e diz: deixa eu te colocar no colo. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da tua casa, da tua família. Deixa eu cuidar dos teus filhos. Ei, você está passando por uma dificuldade. Coloca nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar dessa tarefa. Mas deixar Deus cuidar não é ficar parado. Deixar Deus cuidar é eu entender que eu preciso me movimentar em direção a Ele. Cadê os que vão se movimentar em direção a Ele? No processo de santificação, é você, Deus e nós. Acho bacana ter uns louvores, é você, é Deus e eu, e mais ninguém. Amém. Alguns momentos no quarto, no devocional, é você e Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Porque Satanás gosta de pegar essa frase e colocar e dizer: você só tem você, não tem mais ninguém. Olha para o lado, pelo amor de Deus. Você não está só. Diz para a pessoa aí do teu lado: você não está só. Você nem conhece, nunca ouviu falar dessa pessoa. Diz aí: você não está só. Diz mais alto: você não está só. O apóstolo Paulo descansou. Para finalizar, ele descansou quando ele terminou a carreira. O apóstolo Paulo, ele descansou quando ele terminou a carreira. Como eu falei anteriormente, o descansar aqui não é a questão de: eu vou tirar uma folga hoje. Não. O descansar aqui é eu pegar e dizer: não preciso fazer mais. Deus não está chamando você para parar. Deus está chamando você para prosseguir, para crescer, para ganhar almas, para cuidar de pessoas, para transformar a vida de pessoas através do Jesus que você conhece. Quem está comigo? Quem está com Jesus? Vamos ganhar mais vidas ou não vamos esse ano? Vamos pegar as pessoas que estão abatidas e vamos falar de Jesus ou não vamos? Que você saia daqui essa noite sem perder tempo. É tempo de atravessar o processo, entrar na santificação e viver o chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.